Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Cruzeiro. Torcedora do Cruzeiro, tudo bem? Neste vídeo eu queria falar com você o seguinte, pensar com você, na verdade, né? O Paulo Pezzolano é técnico uruguaio, novo, muito novo ainda, mas já com bons sinais de que vai se transformar num grande técnico do futebol da América do Sul, um técnico bastante inteligente, bastante estudioso também. A questão que eu quero colocar para vocês aqui é a seguinte, meus amigos, olha só. O Paulo Pezzolano é um técnico defensivo ou ofensivo? E como é que ele vai montar este Cruzeiro para jogar a Série B do futebol brasileiro? Isto é uma coisa aparentemente tranquila. Quando a gente pensa, por exemplo, o que foi o trabalho do Pezzolano no Pachuca, isso já não é tão tranquilo assim quando a gente pensa o que foi o trabalho do Pezzolano, por exemplo, no Liverpool de Montevideo. Então a coisa muda muito a depender da equipe. Mas mesmo no Pachuca, na etapa final dele, nos últimos momentos que ele estava no Pachuca, a gente vê que era um técnico que, mesmo numa mesma equipe, numa única equipe, ele pode mudar bastante a forma de jogar. E a equipe vai ser mais ofensiva ou defensiva a partir, por exemplo, dos desafios colocados para a sua equipe por outros adversários dentro de campo. Isso é muito interessante, né? Porque, em geral, a gente associa a posse de bola como jogo propositivo, né? Como jogo daquela equipe protagonista, aquela equipe que está em campo para dominar os principais acontecimentos do jogo, dominar o adversário, ficar com a bola, se defender, inclusive, com a bola. Este é um ponto interessante, isso a gente se acostumou, né? Acho que há gerações e gerações aí que se acostumaram, né? Com aquele Barcelona, por exemplo, do Guardiola, né? Que é fruto do Barcelona, por exemplo, de outros tempos também, que é fruto de outras escolas, que é fruto, por exemplo, da Holanda de 74, é fruto também do trabalho, né, feito pelo Cruyff no próprio Barcelona, é fruto também do trabalho de outros pensadores do futebol, como Marcelo Bielsa. Né? Vale sempre lembrar que o Guardiola ele resolve mesmo ser técnico, mesmo ele tendo sido jogador do Cruyff. Quando termina a carreira, ele tinha o Cruyff como o seu grande mestre, mas ele só decide realmente ser técnico quando ele faz uma viagem para a Argentina para conversar com o Bielsa sobre futebol. Ele faz uma viagem até Rosário, no interior da Argentina, para encontrar com o Marcelo Bielsa e a partir daí que ele decide ser técnico de futebol. Né? Então, a posse de bola dessas equipes sempre contaminou um pouco a nossa imaginação e sempre esteve associada à ideia de que quem tem a posse de bola tem um jogo, tem um domínio da partida. Isso é verdade. Isso de fato é verdade. Mas não é uma verdade absoluta. Este é um ponto. Outro ponto é que, independente de ser uma verdade absoluta ou não, está mudando um pouco, mesmo na cabeça dos grandes mestres. Né? Hoje em dia, a gente percebe que os grandes técnicos que postulam um modelo de jogo baseado na posse, eles têm, pouco a pouco, modificado a sua visão sobre essas questões. Né? Acho que isso aí também tem influência de outros treinadores, como por exemplo o Klopp no Liverpool, né? E outros técnicos também aí de outros momentos, né? Tem gerado essa influência. E a gente percebe que esses técnicos que gostam de uma linha de posse de bola também têm alterado a forma de pensar o futebol. E suas equipes têm se comportado de maneira bastante, né, diferente do que se pensa dentro de campo. O Bielsa, por exemplo, é um dos que está dando esse sinal o tempo inteiro, esses sinais. Né? As suas equipes não têm mais, diante de quaisquer adversários, uma maior posse de bola. Né? A gente percebe isso claramente no jogo do Leeds do Bielsa. Na Championship, por exemplo, o Leeds teve mais posse de bola do que todos os seus adversários. Né? Teve, inclusive, vamos deixar claro, quando o Leeds faz a campanha para sua promoção à elite do futebol britânico e inglês, né? O Leeds teve mais posse de bola do que todos os seus adversários na Championship e teve também a melhor defesa da Championship, né? Jogando quase o tempo inteiro ali. No último terço do campo, teve um partido, inclusive, que o Leeds teve mais de 70%, quase 80% de posse de bola em relação aos seus adversários. E essa equipe, que ficou quase o tempo inteiro ali na frente, jogando no último terço do campo, teve a melhor defesa da competição. Isso é importante por quê? Porque ter muita posse de bola e ser extremamente ofensivo no modelo do Bielsa não é, por exemplo, ser um técnico, não é, por exemplo, ter uma equipe que vá falhar na defesa. Vocês que torcem para o Cruzeiro podem se lembrar, por exemplo, do Atlético Mineiro do São Paulo, que era uma equipe que tinha muita construção, mas que levava muitos gols bobos, inclusive, porque a sua defesa tinha problemas para marcar quando perdia a bola ali no último terço do campo, local em que aquela equipe do São Paulo ficava a maior parte do tempo. Aquilo não era, por exemplo, um problema do modelo, da visão de futebol ofensivo e do modelo bielcista do São Paulo, mas uma falha no modelo.
Uma falha, porque o grande modelo biocista é aquele que realmente dá conta de gerar uma proteção defensiva muito forte. E, inclusive, há um pensamento integrado entre defesa e ataque. Né? Um verdadeiro modelo biocista, o mais sofisticado, o mais refinado, não pressupõe, por exemplo, uma defesa fraca ou um ataque forte. Pressupõe um ataque o tempo inteiro acontecendo, uma equipe propositiva o tempo inteiro, mas propositiva também nas ações defensivas, que, ao contrário do que possa muitos imaginar, essas ações ofensivas não ocorrem necessariamente no primeiro campo, no campo de defesa. Pode ocorrer, e ocorre certamente, em vários espaços do campo, sobretudo no último terço. Mas o Bielsa está mudando, o Leeds está mudando também, e outros treinadores ao longo do planeta também estão mudando. Os grandes técnicos que postulam a posse de bola estão fazendo com que suas equipes, em muitas partidas, não tenham mais posse de bola do que seus adversários. A gente percebe isso claramente em vários técnicos. Por exemplo, Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil, está jogando assim. O Barcelona de Guayaquil tem jogado assim. O Leeds do Bielsa tem jogado assim. A gente percebe que o City do Guardiola, em alguns momentos, também joga dessa maneira. A gente via o Paco Lopes do Levante, que é um técnico que gosta desse modelo, e muitas vezes jogava também com menos posse de bola. Ou seja, o que o técnico está entendendo? Está havendo uma mudança, na verdade, nessa ideia. A ideia não é ter o controle do jogo mais só com a posse de bola. É ter o controle do jogo, mesmo sem a bola. O que significa isso, meus amigos? Significa uma grande revolução. Um aprimoramento da ideia do domínio do adversário e do domínio dos principais acontecimentos do jogo. Esse domínio se faz sobretudo através do quê? Da força mental dos jogadores. Então a gente tem uma equipe extremamente focada dentro de campo, e essa equipe muito forte mentalmente, ela vai dominar o seu adversário ainda que não tenha a posse de bola. A gente vai perceber, por exemplo, um aprimoramento do jogo, né, da ocupação dos espaços. A ocupação de espaço eficiente vai, por exemplo, substituir, por exemplo, a posse de bola em vários aspectos. Então não ter a bola significa, por exemplo, se posicionar muito bem. É deixar sim o adversário muitas vezes com a bola, mas sem saber o que fazer com ela. E nos poucos momentos em que essa bola é recuperada, né, a forma de lidar com ela vai ser muito mais eficiente do que o contrário. Então a gente tem percebido isso em vários técnicos, a gente vê claramente este modelo no Paulo Pezzolano. Ele tem isso. A sua equipe vai ter mais posse de bola ou menos posse de bola, independente do adversário, independente do confronto, independente do momento. No mesmo jogo, a gente vai perceber essas mudanças também. Em geral, pensando no Cruzeiro como uma equipe forte na Série B, na maior parte do tempo, a equipe do Cruzeiro vai ter mais posse de bola do que quase todos os seus adversários. Né? Mas haverá jogo em que o Cruzeiro terá uma posse menor, porém essa posse menor estará também a serviço de um controle, né, gente? De um controle do jogo, de uma tentativa, na verdade, de controlar o jogo mesmo sem a bola. Então a gente vai ter jogo em que o Cruzeiro vai ter 40% de posse de bola, 35% de posse de bola e assim por diante, mas vai ter mais eficiência. Então, que tipo de modelo o Pezzolano vai levar para o Cruzeiro? Vai levar certamente um modelo em que os jogadores vão ter que ter, sobretudo, intensidade na prática do futebol dentro de campo, muita competitividade, muita entrega, muita loucura no posicionamento, uma busca constante da superioridade numérica, né, um povoamento absurdo do campo de ataque quando a equipe estiver na fase ofensiva, com 5 jogadores, às vezes 6 jogadores atuando na fase ofensiva e com muitos jogadores chegando, né, das outras linhas também chegando próximo ali para achatar o adversário. A gente vai perceber que na fase defensiva muitos jogadores também vão recuar para marcar e, por exemplo, o centroavante ou pelo menos um atacante não vai ficar necessariamente tão recuado. Para quê? Para ser o cara da referência do contragolpe. Como é que ele vai montar essa equipe? Não dá para saber, porque a gente ainda percebe que o elenco do Cruzeiro está a sofrer transformações. Nós não sabemos, por exemplo, se esse elenco vai ser o mesmo, se outros jogadores chegarão, como é que vai ficar esse elenco. Então não dá para saber, por exemplo, qual vai ser esse homem que ele vai utilizar preferencialmente para fazer a saída de jogo. Porque ele gosta, por exemplo, que um volante, ou mesmo um meio-campista, ou um lateral, seja esse cara para fazer a saída limpa do fundo. Sem chutão, meus amigos. Saída limpa do fundo. Uma saída muito organizada, buscando o tempo inteiro o quê? Profundidade no campo, gente. Ao mesmo tempo, amplitude no campo. É sempre alongando o campo e esticando o campo, ampliando o campo, para ter mais espaço, para que a equipe do Cruzeiro jogue com mais espaço. O que vocês podem ter certeza é o seguinte: vocês terão uma equipe extremamente combativa na Série B. Muito combativa, muito competitiva e com uma intensidade não só física, mas também mental muito forte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a preparação física da equipe do Cruzeiro vai ter que ser soberba, vai ter que ser muito eficiente. Sobretudo por quê, meus amigos? Porque
curiosamente, quando os jogadores se desgastam, os jogadores se entregam muito pro jogo e se desgastam muito, isso é uma coisa que pode realmente contar muito para a questão física. Mas o verdadeiro desgaste físico não é bem esse. O jogador, em geral, ele se desgasta, olha só que interessante, bem mais fisicamente quando ele está o tempo inteiro mentalmente focado no jogo. Então esse tipo de atleta, ele vai precisar de uma preparação física muito forte. O Cruzeiro vai precisar que isso seja bem eficiente. Agora, quanto por exemplo, a formação, qual vai ser o homem, por exemplo, referência do contragolpe, homem, por exemplo, referência da saída de bola, homem, por exemplo, referência ali no meio de campo, tudo isso a gente vai precisar esperar para ver como é que vai ficar a configuração deste elenco da Raposa. Mas você, torcedor e torcedor do Cruzeiro, podem ficar certos de que vocês terão no banco de reservas da sua equipe um treinador extremamente estudioso que vai contar com com um elenco bastante disposto, com vontade de entregar, e para isso tem mais um ponto. Quando precisar, o departamento de futebol do Cruzeiro vai ter que ficar do lado do técnico, caso algum jogador se engrace e não queira, por exemplo, participar dessa entrega toda, não querer treinar muito, porque o treinamento é realmente muito forte. O treinamento é uma etapa do jogo para o Petzolano. Então o que acontece? O cara vai ter que se entregar demais nos treinamentos. Não tem aquela coisa de que o cara não treinava, ia pro jogo, jogava bem. Não, esse jogador não vai jogar com ele. O jogador para jogar com o Petzolano realmente vai ter que se entregar muito nos treinamentos. Então é muito provável que em situações assim, um outro jogador acabe às vezes saindo um pouco da linha, tal, reclamando. Eu acredito que isso não vai acontecer no Cruzeiro, porque o Cruzeiro está vivendo um novo momento, um momento muito diferente, em que tudo está sinalizando que vai dar certo. Eu creio que essas rebeliões pequenas aí não vão acontecer. Agora, se precisar de um vestiário forte, o pessoal não vai contribuir muito para que isso aconteça, mas se por acaso houver problema, é necessário que o departamento de futebol esteja do lado do técnico. Por quê? Porque é um trabalho muito sério, que implica muita competitividade, muita intensidade dentro de campo, muita garra, muita loucura, gente, para alcançar o resultado e defender o resultado. Parabéns, Cruzeiro, pela volta à primeira divisão no final da Série B de 2022. É isso.